Olá pessoal, tudo bem? Hoje no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre química, o que é radioatividade, distribuição eletrônica, tempo de meia-vida e outras coisas relacionadas. Então, bora lá, bora iniciar esse vídeo. Então, primeiro estudo, vou colocar aqui uma imagem para vocês verem e a gente saber como que a gente representa um átomo. Primeiro a gente tem a letra Z, que é o número atômico, que é como se fosse o RG do átomo. Quando a gente vai procurar ali na tabela periódica, a gente sempre vai atrás do número atômico, que é o número de prótons que possui o átomo. A letra A simboliza a massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então aí a gente tem a massa. Além disso, o símbolo ele sempre deve se iniciar com letra maiúscula, que é o elemento que a gente está falando. Importante ressaltar, um elemento químico é aquele que possui vários átomos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Além disso, um átomo ele pode ser neutro ou um íon. Um átomo que é neutro é aquele que possui o número de prótons igual ao número de elétrons. Um átomo que é íon vai ter ou mais elétrons ou mais prótons. Então a gente tem o cátion, que é aqueles que possuem mais prótons do que elétrons, e ânions, que possuem mais elétrons do que prótons. Então aqui a gente tem um exemplo de cátion e aqui a gente tem um exemplo de ânion. Então a gente pode ter monovalente, a gente pode ter bivalente ou trivalente de ânion e também de cátion. Então um bivalente, um trivalente e um monovalente de cátion significa que tem mais prótons. Um bivalente, um monovalente e um trivalente de ânion significa que tem mais elétrons. Além disso, a gente tem que saber onde eles estão localizados. Então, o elétron está na eletrosfera, enquanto o nêutron e o próton estão dentro da eletrosfera. Além disso, em relação à sua massa, o nêutron e o próton possuem, enquanto o elétron possui uma massa muito pouca, então ela é desprezível. O elétron possui carga negativa, o próton carga positiva, e o elétron carga negativa. Enquanto isso, o nêutron não possui carga. Além disso, quando a gente fala de átomos, eles podem ser isótopos, isótonos, isóbaros ou isoeletrônicos. Os átomos que são isótopos são aqueles que possuem o mesmo número atômico, então o mesmo número de prótons e número de nêutrons diferentes. Os átomos que são isótonos possuem o mesmo número de nêutrons e diferente número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa e diferente número de prótons. E isoeletrônicos que possuem um número de elétrons igual, mas número de prótons diferente. Então, é muito relevante vocês fazerem o exercício do capítulo em relação a isso. Sobre a radioatividade, o que é um átomo instável? Um átomo radioativo é um átomo que possui um núcleo instável. E um átomo que possui um núcleo instável, ou seja, radioativo, busca se estabilizar. Como? Adquirindo, capturando ou emitindo partículas. E nesse processo de emissão e captura de partículas, ele vai emitir uma energia, que a gente vai chamar ela de radiação. Bom, então aqui eu vou colocar uma imagem das partículas que são capturadas ou emitidas, que é o beta, que é simbolizado por 4 de massa e 2 de prótons. O beta, que tem menos 1 de prótons e 0 de massa. Os prótons, que possuem 1 de massa e 1 de número atômico, e os nêutrons que não possuem número atômico, só possuem 1 de massa. Então vamos entender um pouco sobre essas partículas. O que é um beta? Um beta é literalmente o núcleo de um elemento hélio. Por quê? O hélio ele é representado por 2 prótons, e aí a massa pode variar, mas ele sempre tem 2 prótons. Então como o beta tem 2 prótons também, pode dizer que beta é basicamente o núcleo do elemento hélio. Então aqui eu vou colocar uma imagem para vocês entenderem isso que eu estou falando. Possui o mesmo número atômico, então é o núcleo do átomo de hélio. Bom, já beta é um elétron que é emitido do núcleo do átomo. Mas bom, João, você não falou que não tem elétron dentro do átomo? Bom, é verdade. Mas na verdade é emitido um nêutron que se divide. Ele divide em parte positiva, que é o próton, e outra parte negativa, que é o elétron. E esse elétron que se separa do nêutron dentro do núcleo é o beta. Então, bom, a gente entendeu um pouco. Só que tem uma energia que é muito importante. A energia que se solta, quando eles emitem ou capturam essas partículas, a gente chama ela de gama. A energia gama, ela possui 0 de massa e 0 de número atômico, porque ela é uma energia eletromagnética, uma onda eletromagnética, e tem um poder de penetrar a pele, de causar câncer e outros problemas muito grande. Então isso é importante a gente entender. Bom, então qual que é a fórmula que a gente tem que saber para a prova sobre a captura e emissão de partículas? Então a gente tem o átomo radioativo, ele vai se somar
com o átomo que estiver sendo capturado, mas se não estiver sendo capturado, não coloca nada. Aí uma setinha, a gente vai ter o produto, que é o átomo que vai se originar, mais a partícula que é emitida. Então essa aqui, né, como já deve estar mostrando, é a foto, né, dessa equação que é importante a gente saber. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, quando a gente fala, né, do tempo de meia-vida, que é outro ponto relevante, nesse processo que o átomo ele, usa, né, ele emite energia, ele também perde sua massa. E o tempo que demora para chegar na metade da massa desse material radioativo, a gente chama de tempo de meia-vida. Então, por exemplo, ó, eu chego para você e falo, ó, eu tô com aqui um magnésio radioativo. E o tempo de meia-vida dele é, sei lá, 15. Aí eu falo para você, ó, agora esse 30 gramas que eu tô de magnésio foi para 7,5 gramas de magnésio. Quantas meia-vidas passaram? Então foi de 30 gramas para 15, depois para 7,5, porque vai sempre dividindo pela metade. Então passaram 2 meia-vidas, e como o tempo, né, que eu falei de meia-vida são 15 anos, significa que se passaram 30 anos. Então, esses são os tipos de exercício. Ou ele vai te perguntar, né, a tempo de meia-vida num certo período, ou ele vai perguntar para você, né, a porcentagem que você vai ter de certo material, né, com o decorrer do tempo, ou ele pode perguntar para você também, né, algumas coisas relevantes em relação ao tempo de meia-vida, por exemplo, qual que era a massa inicial, qual que era a massa final, e entre essas outras coisas. Então sempre, tempo de meia-vida é o tempo que demora para chegar na metade, né, da massa inicial do material radioativo. Bom, aí a gente tem a distribuição eletrônica. O que é distribuição eletrônica? É onde os átomos estão distribuídos em camadas ou níveis, que a gente chama de K até Q, ou em subcamadas, que a gente tem de S, P, D e F. Então vamos falar um pouco primeiro das camadas e depois das subcamadas. Então, as camadas têm 7. Então o K, ele vai conseguir suportar 2 elétrons. O L vai suportar 8 elétrons, o M vai suportar 18, o N vai suportar 32, o O vai suportar 32, o P vai suportar 18 e o Q vai suportar 8. Então aqui eu coloquei uma imagem. Isso são as camadas, só que cada camada possui um subnível. Esses subníveis que é o importante que a gente tem que saber. Então cada subnível, né, que tem 4, S, P, D e o F é o seguinte. A subcamada S, ela aguenta 2 elétrons. A camada P aguenta 6, enquanto a camada D aguenta 10 e a camada F aguenta 14. E para a gente saber onde a gente coloca os elétrons, a gente tem que olhar o diagrama de Linus-Pauling, né, que é esse aqui que eu estou mostrando, para vocês saberem a ordem de cada subcamada. E bom, outra coisa que é importante saber é em relação ao período e também, né, a camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada que possui elétrons. Então a gente tem 7 camadas. Então você vai ver, tem elétron na camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, até o 7 pode ter. Então a última camada que tiver vai ser a camada de valência. Além disso, a gente tem a tabela periódica que está dividida em períodos, que eu vou mostrar aqui. Então, o que é importante saber? Saber de fazer essa divisão por subníveis. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, a distribuição eletrônica do ferro. A gente consegue observar a última camada de valência dela, que é a última, né, a distribuição dela por importantes subcamadas, mas também por camadas. Isso aqui que está embaixo, né, que já é o número somados, é a camada. Então, a camada e a subcamada. E vocês conseguem observar que no ferro traz aquilo que eu falei. Então, que a camada 1 aguenta só 2 elétrons. A camada 2 aguenta só 8. A camada 3 já aguenta mais, aguenta 18. Então, isso é importante a gente saber. Bom, outras coisas importantes é quando eu mostro, por exemplo, isso aqui. Aqui a gente tem um átomo que diz que criptônio mais 5s1 dá aquele elemento. O que isso quer dizer? Que toda a distribuição do criptônio mais o 5s1, a gente chega na distribuição desse elemento. Só que, como que a gente consegue saber isso? A gente consegue saber isso olhando em relação, né, aos gases nobres. Então, quais são os gases nobres? São esses elementos. E esses elementos, a gente consegue saber a terminação deles. Então, o Ne vai terminar em 2p6, o Ar vai terminar em 3p6, o Kr vai terminar em 4p6, o Xe vai terminar em 5p6, o Rn vai terminar em 6p6 e o Og vai terminar em 7p6. Ou seja, esses aqui que são todos os gases nobres,
a gente viu naquela imagem que criptônio mais 5s1 a gente chega no rubídio. Então, como que a gente sabe disso? A gente sabe, pela tabela que eu mostrei, que o Kr termina em 4p6, o argônio em 3p6 e o xenônio termina com 5p6. Então, a gente sabe que tem essa concordância. Como o Kr ele termina em 4p6 e ele tem um elétron a menos, significa que o rubídio tem um elétron a mais. E quando a gente olha o diagrama de Linus Pauling, a gente sabe que depois do 4p6, a gente tem o 5. Ou seja, como tem um elétron a mais, tem que ser 5s1. Então isso auxilia a gente na prova para a gente ficar mais ligado. Outra coisa que é importante é a gente entender em relação aos cátions e ânions, né? Como eles vão funcionar na distribuição eletrônica. Então, por exemplo, observem aqui. Aqui a gente tem a distribuição eletrônica do magnésio. Então a gente sabe que a gente tem 2 elétrons na camada 1, 8 elétrons na camada 2, 2 mais 6, 8. E também 2 elétrons na camada 3, beleza? Então, essas aqui são as camadas, né, os níveis, que são as subcamadas. Só que quando a gente olha isso aqui, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que isso aqui é um cátion porque está positivo? Então, tem 2 prótons a mais do que elétrons. Então, como tem 12 prótons, tem 10 elétrons. Então, a gente vai ter que subtrair 2 elétrons da camada de valência. Então, qual que é a camada de valência? A camada mais distante que possui elétrons. No caso, é a camada número 3. A gente tem que tirar 2 elétrons da camada número 3. E aí ele some. Então, a gente tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e nenhum elétron na segunda camada, porque a gente tirou 2 e tinha um 2. Se a gente olhar aqui, é a mesma coisa. Então, ó, aqui a gente tem o número atômico 17. Então, tem 17 prótons. Quando a gente faz, como ele é neutro, né, nesse caso, tem o mesmo número de elétrons, a distribuição dele é esse aqui. Quando a gente soma 5 mais 2 mais 6 mais 2 mais 2, dá 17. Então, a gente tem 2 elétrons na camada 1, 8 elétrons na camada 2 e 7 elétrons na camada 3. Só que quando a gente olha com esse menos, significa que tem um elétron a mais do que prótons. Então, a gente tem que adicionar um elétron à camada de valência. A camada de valência é a terceira camada, que é a mais distante, que tem um total de elétrons. Então, somando um elétron, né, para a camada de valência, a gente sai de 7 para 8. Então, isso é outra coisa relevante que a gente tem que saber. Bom, em relação à prova é isso. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos. Valeu!